O Evangelho de hoje nos convida a redescobrir o amor imenso de Deus por nós e por todos. É preciso que nós façamos como pede Jesus por 2 vezes no Evangelho de hoje, a famosa metanoia, que significa a mudança de mentalidade, a mudança de valores, para que o nosso coração empedernecido se torne sensível, se torne novamente um coração de carne, e nós possamos, aceitando o chamado de Deus, colaborar no seu plano de amor e produzir os frutos que a nossa opção deve produzir. O Evangelho nos apresenta 2 episódios que não temos documentação histórica para afirmar se aconteceram ou não, mas provavelmente devem ter ocorrido, que foi o assassinato ou a morte que Pilatos promoveu em cima de um grupo de galileus. Pilatos era um homem sanguinário, fazia isso a qualquer momento, em vários lugares, portanto, não tem nada de se estranhar. E o outro caso da torre de Siloé, que caiu e matou alguns homens. Também, como não existia no tempo de Jesus muita tecnologia e nem tampouco segurança de trabalho, a vida não era suficientemente valorizada e aconteciam muitos acidentes e muitas pessoas morriam trabalhando. Provavelmente devem ser fatos que aconteceram e que foram relembrados. Por que isso? Porque Jesus quer mais uma vez deixar claro que a mentalidade teológica desenvolvida pela classe dominante em Israel estava errada. Eles haviam desfigurado o rosto de Deus, o plano de amor de Deus, e apresentado um Deus diferente daquele que Ele mesmo se revelou. Qual era a teologia da época? Tantas vezes já lembrei a vocês, era a teologia da retribuição. Significa, se fulano morreu dessa maneira violenta, é porque Deus castigou. Se fulano é rico, é porque Deus está abençoando. Se fulano é pobre, é porque Deus está castigando. Se fulano é doente, é porque Deus está punindo o seu pecado. Se fulano tem muitos bens e muitos filhos, é porque Deus o está enchendo de graças. Essa é a mentalidade. Então, toda pessoa pobre, toda pessoa doente, todo estrangeiro, todo órfão, toda viúva, diziam eles, estão sendo punidos por Deus. Significa que aqueles que morreram dessa maneira, na concepção deles, deviam ter cometido um pecado muito grave para Deus permitir que eles morressem de modo tão violento. E eles ensinavam isso. Olhem, Deus se esqueceu desses, por isso eles morreram. Mas Deus se lembra dos outros. Jesus diz, não, Deus não é assim, Deus é Pai. É Pai de verdade, é Pai que ama. Ele quer o bem de todos os seus filhos e filhas. Ele não dá tudo a alguns e condena os outros à miséria e ao sofrimento. Deus quer que todos tenham vida e vida plena. Isso Jesus deixa claro quando ele se auto-intitula o bom pastor. Portanto, Jesus diz, quem pensa dessa maneira vive na ignorância. Quem pensa dessa maneira precisa mudar a sua cabeça. Por quê? Porque senão vão morrer de maneira não violenta, mas vão morrer da mesma ignorância. Vão morrer com o mesmo conteúdo que traz sofrimento e que Deus quer que seja eliminado do meio do povo. A metanoia que Jesus pede é para tirar da cabeça e tirar do coração essa ideia equivocada de Deus que eles anunciavam.
É claro que quem anunciava isso era sempre quem tinha dinheiro, quem tinha saúde, quem tinha filhos, quem era judeu. Jesus então convida as pessoas a mudarem a sua cabeça, para entrarem novamente no projeto que Deus apresenta, que é um projeto no qual ninguém fica esquecido. Quando nós fazemos essa mudança de mentalidade e mudamos o rumo da nossa vida, quando nós deixamos de lado essa ideia equivocada de um Deus terrorista, que só castiga e quase nunca exercita a misericórdia sobre nós, quando insistimos nesse modelo, nós trazemos tantos traumas às pessoas, nós marcamos de maneira tão violenta o coração das pessoas, que as pessoas muitas vezes ou negam a Deus ou fogem de Deus. Desfiguramos a revelação de Deus, desfiguramos o rosto de Deus por interesse muitas vezes. Há algum tempo atrás li num jornal a narrativa de um fato acontecido numa escola em São Paulo. Uma criança brincando caiu de um daqueles aparelhos que tem lá no parquinho da escola, e a professora correu para socorrê-la e disse a ela: nossa, você se machucou? E a criança disse assim: não, é Deus quem me castigou. Como é que uma criança de 7 anos pode falar uma bobagem desse tamanho? Quem é que colocou isso na cabeça dela? Só podem ser outras pessoas que não conhecem a Deus. Gente que não conhece o Deus verdadeiro que Jesus revelou, mostra um Deus desfigurado, e as pessoas vão assimilando isso, vivendo dessa maneira, e sempre aterrorizadas. Nosso Deus vem nos libertar por amor e com amor. Somente uma pessoa verdadeiramente livre, isto é, que experimenta o amor de Deus de maneira plena e consciente, pode produzir os frutos que Deus deseja, que são frutos de amor também. Mas mesmo quando nós fugimos de Deus, ou ainda buscamos anunciar um Deus sem rosto de ternura e amor, mesmo quando estamos num caminho equivocado, Deus não desiste de nós. Ele fica ao nosso lado, tentando cavar ao redor do nosso coração, colocando mais e mais adubo, colocando mais e mais amor, para ver se o nosso coração deixa essa ideia desfigurada que ele adquiriu e possa aceitar a face verdadeira que ele revela. Vamos, minha gente, nesse tempo de preparação para a Páscoa, fazer essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Vamos tirar da nossa cabeça e do nosso coração tudo aquilo que está estragando a nossa relação de amor com Deus e a nossa relação de amor com os outros. Vamos aceitar o projeto que nos é apresentado por Ele mesmo. Vamos permitir que o amor que Ele oferece nos liberte, para que nós, vivendo esse amor, façamos também que todos, ao experimentá-lo, produzam mais e mais abundantes frutos de amor também. Cientes do amor de Deus, sempre confiando na sua misericórdia de pai e mãe que acolhe, vamos ficar em pé, por favor, e nesse Deus que o Cristo Jesus revela, professar a nossa fé.
próximo.